quero agora falar sobre uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Brasília e que mostra que se um carro popular rodar durante 3 anos com uma pressão abaixo assim, da ideal, ou seja, se você não calibra o seu pneu e aí ele está abaixo da ideal, o prejuízo pode ser de mais de R$ 4.000, você acredita, para o seu bolso? É muito, hein? Ainda de acordo com essa própria pesquisa, o pneu roda, em média, uns 60.000 quilômetros. Se não estiver devidamente calibrado, ele não passa de 40.000 quilômetros. Então você veja, 20.000 quilômetros a menos e você vai ter que trocar os seus pneus mais cedo. Os pneus murchos prejudicam o meio ambiente, porque eles gastam 10% a mais de combustível. Já deu para perceber que calibrar os pneus ajuda o motorista a economizar combustível, a economizar dinheiro, a economizar tudo praticamente, né, Marcelo? Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu estou ao lado do Marcelo Alves, ele é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e é também membro do Centro de Engenharia Automotiva, também da Poli, né, USP. Nossa, eu não sabia que calibragem era tão importante assim. Fiquei assustado com essa pesquisa. É muito importante. Talvez seja o que o motorista pode fazer mais diretamente no veículo, além da condução, para economizar combustível. E isso é pouco comentado, né? Acho que antes dessa pesquisa mesmo, poucas vezes se ouviu falar a respeito. Deveria ser ensinado, por exemplo, na autoescola, ou devia ser questão de exame para quem vai tirar a carteira de motorista. Tanta pergunta lá que às vezes, desculpa, mas não tem muita coisa a ver, isso aí que é importante, porque mexe diretamente, né, no bolso, não foi. Quantas vezes a pessoa tem que calibrar o pneu assim, por mês, por exemplo? O ideal é pelo menos uma vez na semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana e de preferência, aliás, sempre com o pneu frio. Um hábito que as pessoas têm é rodar bastante quando está chegando em casa e vai abastecer o carro, mede depois de ter rodado algumas dezenas de quilômetros, isso está errado. Por quê, professor? Porque o ar dentro do pneu aquece e isso aumenta um pouco a pressão, distorce a pressão que está sendo medida no aparelho. Alguns carros têm marcado na porta, na lateral do veículo, quanto de calibragem deve ser colocado, né? Qual é a medida lá. Mas normalmente eu, por exemplo, quando eu paro e peço para calibrar, a pessoa fala, não, mas não leva isso em conta não. Eu ponho mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. O que eu acredito? Acredito no fabricante do veículo, no frentista que está querendo me ajudar. Como é que a gente sabe qual é a calibragem correta para cada carro? Certamente é do fabricante do veículo. Inclusive existem dois valores, com carro vazio e com carro cheio. Então antes de viajar, não é o mesmo valor de rodar no dia a dia. O carro mais carregado tem que colocar um pouco mais, conforme a indicação do fabricante do veículo. É importante fazer assim um rodízio dos pneus? Isso também é levado em conta? Sim, isso é importante para igualar o desgaste, que não é uniforme nas 4 rodas. Então é importante fazer rodízio. Agora, eu não entendi. Por que calibrar os pneus é tão importante para economizar combustível? Qual é a relação? A relação é a seguinte, quando o pneu está vazio, ele vai dar uma resistência maior ao movimento. Então essa resistência precisa ser vencida pelo motor, isso implica em consumir mais gasolina, ou mais álcool. Então é muito importante andar com a pressão ideal para a deformação do pneu ser ideal e não ter essa resistência extra ao movimento. Que aí é essa força que faz com que... Justamente, é uma força que a gente precisa fazer a mais e precisa gastar mais energia, mais combustível. Aliás, eu ia perguntar do pneu reserva, mas o que estão roubando, não? O step, vocês já viram a reportagem? Não, estão roubando muito step. Gente que às vezes estaciona no mesmo lugar quando vai precisar do step, que deu step, sumiu. E esse também precisa estar calibrado. Sim, porque a gente nunca sabe quando vai precisar usar. Então, quando ele precisar ser utilizado, você está em condições ideais de rodar. Aliás, atualmente você tem que olhar, ver se ele está. Porque, né, antes de precisar. Nós fomos às ruas para ouvir as pessoas. Será que elas sabem dessa importância da calibragem dos pneus? Vamos saber? Pode rodar, por favor. Acredito que com o pneu melhor calibrado, o rendimento para a gasolina é melhor, não gasta tanto quanto um pneu desequilibrado. Que o carro dá estabilidade, sem estabilidade, protege mais os pneus, e a calibragem ela protege muitas coisas, sai no rendimento do combustível. Você sente o carro com mais estabilidade, né, mais macio. E depois que você calibra, o carro fica alinhadinho. Dá uma segurança, né? Porque eu sinto que quando ele tá perdendo a calibragem, o volante fica muito mole, ele começa a dar umas puxadas.
que é importante para a segurança. Se você deixar ele baixo, ele vai gastar mais, né? E vai gastar mais rápido o pneu. E também para a segurança, né? Tem que estar sempre calibrado na... Não sei se é psicológico, quando o pneu é calibrado, embora a direção seja hidráulica, mas me parece que ela fica um pouco mais macia. Não sei se é psicológico ou se procede. Você senta o carro, se você senta o volante, calibrar pneu e fazer balanceamento e alinhamento, normalmente tem que fazer alinhamento principalmente a cada 10 mil quilômetros. Ah, por causa desses buracos em São Paulo, normalmente uma vez por mês eu acabo calibrando. Cada 30 dias, mais ou menos. Para calibrar o pneu, há pelo menos uma semana e meia, eu estou calibrando o pneu. Uma vez por semana. Sim, toda semana. Vamos usar o 28. 30, este aqui no caso, 30, né? E normalmente outro carro, 28. A minha é 30. Para o meu carro, eu acredito que seja 32. Ou 31 na frente e 32 atrás. O negócio assim, eu já mando por 32 em todos. Quem errou, quem acertou aí, hein, professor? Basicamente, acertou quem calibra mais frequentemente. Quem demora um mês para calibrar realmente está exagerando. Esse senhor, que agora nós vimos de camiseta ali, tadinho, ele falou que sente, que não sabe se é psicológico, que a direção muda. E a mocinha e alguns outros também disseram que a direção parece que fica diferente. É psicológico ou não? Não, não é psicológico. Na verdade, como o pneu está murcho ou mais vazio, você vai virar o volante, o pneu vai deformar antes de você começar a fazer curva com o carro. Então, isso que eu falei da deformação do pneu também acontece na hora das curvas. Então, não é exatamente psicológico, não, é fato. O que eles falaram de correto aí também? A moça lá comentou dos buracos. O buraco é um fator de ajudar a esvaziar o pneu. Na hora que você cai num buraco, o pneu deforma. E isso abre uma fresta entre a roda e o pneu e escapa um pouco de ar. Então, se você cai frequentemente em buracos, ajuda a esvaziar mais rápido o pneu. Aí tem que ficar de olho, porque ela, por exemplo, ela citou deve cair, ela só calibra uma vez por mês, o que está errado, uma semana. Calibrar mais vezes. Outro risco do buraco é rasgar o pneu. Isso pode, inclusive, ter um problema de segurança, que o pneu rasgado ele pode estourar mais facilmente. Tem que ficar de olho, porque o que tem de buraco e lombada atrapalha também, não? Um pouco, quer dizer, se passar muito rápido na lombada também vai ter essa deformação, ele vai perder um pouco de ar. Deforma o pneu. Sim. Se passar devagarinho, como deve passar com o carro desengrenado, aí é irrelevante. A lombada é normal, não tem as lombadas um pouco fora de padrão. Tá certo. Aquilo que, olha, é 30, acho que pro meu carro é 32, é 28, já mando colocar 32 em tudo, tá correto? Não está correto. Existe indicação, o próprio senhor falou, pneu dianteiro, traseiro, alguns modelos de veículo é realmente diferente. Por quê? Porque o pneu faz parte da suspensão do carro, muitas pessoas não sabem isso. Então, ele está ligado à segurança na hora de conduzir também e ao conforto dos ocupantes do veículo. Tem um pneu aí do seu lado? Vamos até ali, dar uma olhadinha nele. Esse pneu é novinho, né? Tá razoavelmente novinho. Tá novo ainda, nossa. Como é que eu percebo no meu carro e no pneu se está sendo calibrado corretamente ou não? Ou se eu já fiz besteira lá? Existem alguns sinais. Por exemplo, o pneu que é sempre sobreinflado, ele vai gastar mais nessa região aqui do meio do que se chama de banda de rodagem. Que é menos? O que não, que está mais inflado. Então ele vai abaular e essa parte aqui vai desgastar mais do que essa lateral. Tá. Vai ficar mais lisinho aqui no meio. Vai ficar mais liso, vai ficar mais desgastado. Tá. Se é calibrado com menos pressão, ele gasta mais nas laterais. A parte do meio não vai gastar tanto. Tá? Peraí, que eu sou loira, né? A pessoa vai devagar. Peraí, loira, mulher, peraí. Não, tô dizendo que é pneu, né? Você tem que ficar de olho agora no pneu pra saber se tá fazendo certo. Depois dos dados que eu dei aí, da economia que você faz, que faz pro seu bolso, então, se tiver com mais, né? Muito cheio, pressão muito cheio, gasta meio. Gasta mais nessa região do meio. Se eu não estiver calibrando, eu vou olhar o meu pneu agora, já vou saber. Se tiver muito gasto aqui, se tá estiver gastando mais na lateral, nas duas laterais, significa que você está com pouca pressão no pneu. Só tomar um pouco de cuidado. Se é uma lateral gasta e a outra não, isso pode indicar desalinhamento da roda. Em quanto tempo a pessoa tem que fazer isso? O moço lá falou que 6 meses? Por volta de 6 meses ou 10 mil quilômetros, mas se você cair num buraco e começar a sentir o carro puxar, como a gente chama, puxar para um dos lados, significa que você desalinhou a direção e a suspensão.
Então é bom fazer isso como forma corretiva. E uma forma de reconhecer através do pneu como está a suspensão do carro é se ele estiver apenas de um lado, gasto. Justamente, o desgaste desigual. Então, geralmente de um lado, ou interno ou externo do pneu. Agora, essa coisa de dizer que tem que fazer rodízio dos pneus, o senhor confirma, professor? Sim, é importante fazer rodízio para ter um desgaste mais igual dos pneus. E de quanto em quanto tempo se faz isso? Isso depende muito do tipo de pneu que se usa e do uso que se faz do carro. Então, a recomendação do manual do proprietário é que deve ser seguida. Ixi, tem que ler tudo aquilo. Agora que já usa o carro tem pouco. Mas como brasileiro, eu não sou só eu não, mas a pessoa de modo geral, às vezes não lê manual, né? Todas as informações que você precisa para qualquer produto que você compra estão no manual. Mas você bate os olhos assim e acaba não lendo tudo, o que faz prejudicar o produto, né? Justamente, é importante ler o manual para ficar familiarizado, porque os carros não são iguais. Então as pessoas acham, eu só coloco 25 porque o carro que eu tinha anteriormente era 25 libras de pressão, mas algum outro modelo pode ser 30. No meu carro são 35. Então é uma diferença grande, dependendo do projeto da suspensão do carro. E onde está escrito lá o quanto eu tenho que colocar, tem também a informação com ele cheio ou com ele vazio? Sim, com o carro cheio, com o carro vazio, também está informado lá, no manual com certeza. É o que tem que se observar, né? Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, professor, que essa pesquisa trouxe dados alarmantes aí, porque a economia que você pode fazer é muito grande com um ato tão simples e que muita gente não faz. Uns ali disseram de 30 em 30 dias, mas tem gente que há quanto tempo não calibra os pneus, né? E está colocando em risco não só o bolso. Sem dúvida. Muito mais do que isso. Marcelo, super obrigada, professor, viu, pela presença aqui no nosso programa. Volte mais vezes. Obrigado. Marcelo Alves é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e membro do Centro de Engenharia Automotiva, também da Poli.